A gente tem o lançamento do documentário, né? O pai do Assange está aqui no Brasil, inclusive. Aliás, ele tem um evento junto com o Demoro. O Demoro já falou bastante disso, né, gente? No programa dele. Em Porto Alegre. Isso, em Porto Alegre, exatamente essa semana. Mas a gente tem um trecho aqui do documentário, não é isso, Lô? A gente vai começar mostrando um trecho do documentário, depois a gente vai contigo. Boa. Vamos lá. It's part of the story, I think. It isn't part of the story. John Shipton fala baixo, quase sussurrando. Mas os olhos brilham quando descreve as mudanças que vê em andamento no mundo. Por exemplo, a reunião dos BRICS essa semana na África do Sul. Eram 5 países, agora muitos outros querem entrar, diz ele. E BRICS, destaca, começa com B, de Brasil. E foi em Brasília que John se reuniu com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Pai do criador do Wikileaks, John está por aqui para o lançamento do documentário Ítaca, A Luta de Assange, que mostra a perseguição do jornalista preso na Grã-Bretanha há 4 anos. O filme mostra a história da perseguição de Assange depois de passar 7 anos protegido, mas trancado, na Embaixada do Equador em Londres. Julian teve a coragem de divulgar em 2010 documentos que mostram os crimes de guerra que os Estados Unidos cometeram no Iraque e no Afeganistão. John ainda se lembra quando o filho contou que ia lançar uma plataforma para que as pessoas pudessem divulgar documentos secretos de forma segura, anônima. Isso pode ser interessante, pensou ele, mas nunca imaginou o tamanho do desafio que o filho abraçaria. Agora, afirma, a vida dele sempre corre risco. No documentário, John se recusa a falar da pessoa de Julian, como era na infância, como é hoje, porque não está defendendo somente o filho, mas um direito mais amplo, global, humano, o direito à informação. Ele criticou a chamada mídia tradicional, que considera comprometida demais, especialmente nos Estados Unidos. Mas é aí que os olhos brilham, quando fala da mídia independente se multiplicando pelo mundo afora. Eu não gosto da palavra esperança. Prefiro fé, diz ele. E nessa multiplicação das mídias independentes, ele acredita com todas as forças. Acha que só assim o mundo vai mudar. E mais, diz que país algum sobrevive muito tempo suprimindo a capacidade de sua gente. Não à toa, pergunto sobre o aumento significativo de pessoas dormindo nas ruas dos Estados Unidos. Mais de 42 milhões de norte-americanos se alimentam com food stamps, um cupom do governo, em um país de 250 milhões, destaca. Ele conta ainda que viajou pelos Estados Unidos, visitou 9 universidades, fez 60 eventos em 47 dias em 42 cidades e ficou chocado com a decadência. Sinal de mudança no horizonte? Quem sabe? Antes de se despedir, ele me presenteou com um forte abraço. Disse com os olhos cheios d'água esperar que a conversa continue em outro momento. Como quem diz, quando o filho sair da cadeia em liberdade. Para essa conversa acontecer, John precisa do apoio de meio mundo e está em busca de um por um desses possíveis aliados. É a luta de um pai, né? De toda uma nação e de todos nós jornalistas também. Parabéns pela entrevista, parabéns pela matéria, o documentário Ítaca, então a luta de Assange.
Mas a gente quer te ouvir, o que você conta mais pra gente dos bastidores dessa conversa e da situação dele nesse momento, Elo? Olha, ele esteve, né, quando eu mostrei aí, ele esteve com o ministro Pimenta, ele esteve com o representante do Ministério dos Direitos Humanos e ouviu deles uma promessa de que o governo brasileiro vai pedir para dar asilo a ele, o que é assim, é bastante difícil, né, para dizer o mínimo. O governo da Austrália, país onde o Julian nasceu, já pediu aos Estados Unidos que o envie para lá e esse pedido já foi negado, mas ele espera reunir assim esforços, diplomatas, representantes do mundo inteiro para fazer essa pressão junto ao governo americano. E disse também que fez um pedido ao governo Biden de pai para pai, porque o filho do Biden também anda em maus lençóis lá nos Estados Unidos e ele achou que talvez pudesse sensibilizá-lo com isso. Mas a discussão que me parece mais assim forte, que o faz falar com mais veemência, é essa discussão a respeito de que mundo a gente está construindo, onde as mídias estão comprometidas com os governos de seus países e não com a informação, né? Então, essa discussão a respeito das novas mídias independentes que estão se multiplicando na internet traz a ele uma esperança muito grande de que isso possa provocar uma transformação no mundo necessária. Só que a gente fica sempre com a sensação de que não vai dar tempo para o filho dele, sabe? E o risco dele passar o resto da vida na cadeia por ter trazido informação ao mundo a respeito dos abusos que os Estados Unidos cometeram nessas duas guerras e outros, né, gente? Não vamos esquecer, foi por causa dos documentos do Wikileaks que a gente soube que o governo americano espionava a presidente Dilma, o celular pessoal dela e outros mais de 20 integrantes do governo brasileiro. Então, são informações vitais que qualquer cidadão do mundo deveria ter o direito de ter. E ele simplesmente colocou à disposição da humanidade essas informações. Então, é um absurdo ele seguir preso até hoje. E é muito importante que a gente fique atento que essa não é uma história só do Assange, nem só de nós jornalistas. É uma história de todos nós, da humanidade, gente. Porque se ele realmente for extraditado para os Estados Unidos, isso coloca em xeque a nossa liberdade de informação, liberdade de imprensa. Então é um caso que a gente precisa acompanhar muito de perto, né, Elô? Precisa ficar muito atento, porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que é uma coisa isolada. Não é. Isso, se ele realmente for extraditado para os Estados Unidos, isso muda completamente a nossa história. Muda completamente o parâmetro do que é acesso à informação, do que é liberdade de imprensa, dará aos Estados Unidos um poder absurdo de buscar qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo que considerar que está ferindo seus interesses. Ele está sendo julgado pela lei de espionagem. Isso é um absurdo, ele não espionou ninguém, quem espionou foram os Estados Unidos. Eles sim espionaram e não foi pouca gente. Por isso, Dilma e Merkel da Alemanha foram à ONU apresentar uma representação à ONU contra essas espionagens promovidas pelo governo americano. Então isso é uma distorção e é um precedente absurdo na história da humanidade. Tá certo, Elô. Deixa eu avisar aqui a nossa audiência também que a matéria tá linda e essa matéria a gente vai disponibilizar ela na íntegra. Toda a conversa, toda a entrevista que a Elô fez, a gente vai disponibilizar para vocês, legendado em breve aqui nos nossos canais. Então é só ficar atento que logo mais a gente tem essa entrevista da Elô.